tarde, amigos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, então, eu vou dar continuidade ao relato que eu tenho feito de parte da minha biografia nessa playlist. E eu havia chegado no vídeo anterior à situação de que eu teria que mudar, então, com os meus pais de um condomínio que era de escada, e os meus pais não podiam mais suportar a escada, e graças a isso eu, então, adquiri um apartamento em um condomínio que tinha elevador. Esse condomínio, na verdade, ele era um condomínio mais pomposo, mais luxuoso do que o condomínio anterior em que eu estava. O apartamento era um apartamento assim também de uma qualidade maior, de um luxo maior. Era um apartamento amplo e era um apartamento diferenciado no prédio. O prédio tinha 2 apartamentos diferenciados. Eu passei a sofrer, então, alguns problemas nesse condomínio e que foram aumentando de intensidade com o passar do tempo até a situação se tornar insuportável, incontrolável. O primeiro problema que eu enfrentei foi no sentido de que esse condomínio apresentava obras frequentes. Veja, o condomínio ele não era novo, ele já tinha, quando eu mudei para lá, talvez fosse um condomínio de uns 25 anos de idade, e eu fiquei lá durante muitos anos. No entanto, esse condomínio apresentava uma regularidade, uma frequência de obras muito maior, muito acima do que qualquer condomínio que tivesse a mesma idade. As obras eram frequentes e havia um problema principal. Como o meu apartamento era diferenciado, parte dessas obras, não o total, mas parte, usava o meu apartamento como base, ou seja, eles não se importavam em sempre já pensar, planejar a obra, contando com o meu apartamento como base para aquela obra. Ou seja, tinha que chegar primeiro o pessoal para fazer uma inspeção do local, da minha área externa, em segundo vinha o pessoal para montar, fazer a montagem de tudo que teria que ser feito ali na minha área externa, em terceiro lugar vinha então o pessoal já para fazer a obra do prédio e sempre necessitando entrar no meu apartamento. E isso era um desconforto muito grande, porque a todo momento tinha gente chamando no interfone, tinha gente tocando a campainha, tinha pessoas entrando e saindo, sujava o apartamento, chegava a arranhar o chão, que era de sinteco, chegou a danificar a minha piscina em uma das vezes, e eu tive que posteriormente fazer uma reforma dessa piscina às minhas próprias custas para poder reparar o dano então que aconteceu. Então isso era um transtorno muito grande, e como era frequente, isso me tirava qualquer prazer ali que eu pudesse ter no início de viver naquele lugar, de viver naquele imóvel. E eu já pensei então logo de início em vender o apartamento. Pois bem, como esse apartamento era diferenciado, o apartamento que eu comprei, ele tinha um condomínio também diferenciado, um condomínio superior ao dos demais apartamentos do prédio, 50% mais caro do que o condomínio dos apartamentos que já não era um condomínio barato também. Então, esse condomínio era muito caro desse meu apartamento, e isso me trouxe sempre uma dificuldade grande de vender o apartamento. Mesmo no início, muitas pessoas se interessaram às vezes pela estrutura do apartamento, mas elas se deparavam com a questão do condomínio e elas não encaravam então aquela compra. Isso sempre me incomodou. Esse condomínio, ele tinha um problema que havia um grupo que controlava o condomínio, digamos assim, controlava as reuniões, eles eram muito bem falantes e advogados, e um deles era engenheiro, e eles então tomavam conta das reuniões, e esse grupo, podemos dizer que mandava no condomínio. E havia um outro grupo que se opunha a esse grupo. Então havia uma espécie de uma guerra fria entre o grupo que mandava e o grupo que estava em segundo plano. Essa situação era uma situação também muito ruim, e eu parei de ir então nessas reuniões de condomínio. Você não tinha muitos direitos, parece que tudo era proibido. A situação me lembra muito aquela situação dos fariseus retratada lá na Bíblia, que eles tinham as leis, o fariseu tinha a lei enrolada no braço, e ele desenrolava a lei e mostrava a lei para alguém quando aquilo era do seu interesse. Agora, quando não era do interesse, ele simplesmente deixava a lei enrolada no braço e ignorava. Então, esse condomínio me parecia ser dessa forma. Então, eu passei por momentos muito difíceis ali.
Eu tinha a sensação de ser monitorado, controlado, vigiado nesse condomínio. É uma sensação pessoal que eu tinha. Outras pessoas no condomínio poderiam ter uma vida diferente, uma situação diferente. A minha situação, eu até não entendia bem porquê, mas é uma situação em que eu me sentia sempre sendo vigiado, sendo controlado pelo condomínio. Houve uma situação em que eu coloquei uma placa de vende-se do meu apartamento, né, na fachada, e um outro apartamento também, por coincidência, o proprietário resolveu vender e colocou também uma placa de vendes. E havia uma placa de alugas, que era uma placa temporária, porque o apartamento ali se alugava relativamente rápido. Então, essa placa de alugas ia sair logo. Havia, então, na verdade, duas placas. Mas com 16 apartamentos no prédio, esse grupo de controle, então, eles alegaram que estava havendo um grande dano ao condomínio, um grande dano à imagem do condomínio. Isso aí prejudicava os demais apartamentos, segundo eles. E o que eles fizeram, então? Fizeram uma reunião e proibiram essas placas de vendas, sob pena de multa. Bom, nós não tiramos a placa e eles, então, chegaram a lançar aquela multa, ainda não cobraram, mas fizeram o lançamento da multa, quer dizer, promulgaram a multa, digamos dessa forma. Bom, aí marcaram uma reunião para discutir então essa questão. Aí nessa reunião ficou decidido, depois de muita discussão, que poderia então existir uma placa de vende-se apenas e que quem quisesse colocar teria que fazer então um rodízio dessas placas, um revezamento das placas. E nós concordamos para evitar problemas. Então, o síndico mandou confeccionar as placas de vende-se e entregou uma placa para cada pessoa que desejava. No caso, eu acho que ele mandou fazer 3 placas. Eu recebi uma placa. Bom, o que acontece? O revezamento entrou então em cena. Quando chegou a minha vez de colocar a placa, eu não me lembro por qual razão, se eu estava com algum problema de saúde dos meus pais na época, se era alguma coisa diferente, ou se eu mesmo naquele momento não estava disposto a vender o apartamento. Eu não coloquei a minha placa. E o que aconteceu em seguida, eu não sei se foi por causa disso, eles marcaram uma outra reunião e proibiram, então, que se colocasse a placa de vende. Quer dizer, o síndico mandou fazer as placas, de acordo com a decisão do condomínio, entregou as placas e em seguida proibiram as placas, não podia colocar placa. Se foi pelo motivo de eu não ter colocado a minha placa antes, isso aí é um absurdo, porque eu não era obrigado a colocar a placa. O que ficou decidido é que tinha que haver um revezamento entre as pessoas que se interessassem em colocar a placa. Mas ninguém seria obrigado a colocar uma placa. Eu não sou obrigado a vender o apartamento. Então, graças a isso, eles proibiram. Bom, o que aconteceu em seguida foi que, passou um certo tempo, um desses membros controladores, digamos assim, do condomínio, dentre aqueles que mandavam, ele mudou-se para um apartamento diferenciado ao lado do meu. E ao fazer isso, o apartamento dele, que ele morava, ele colocou à venda. E sabe o que aconteceu? Ele colocou a placa de vende no apartamento dele. Então, havia a placa de vendas. Um morador do prédio, desse segundo grupo que disputava com o primeiro, ele atravessou a rua, foi lá na frente do prédio, tirou fotos do prédio para mostrar que o apartamento dele, daquele morador, tinha a placa de vendas, que tinha sido proibido. E aí uma outra moradora desse mesmo grupo, que havia essa Guerra Fria, né? Ela então reclamou, entrou com a reclamação, e aí o morador tirou, então meu novo vizinho, né? Ele tirou a placa de vendas do apartamento dele, foi obrigado a tirar. Então era um local em que não prevalecia o bom senso, ou aquilo que é correto, ou aquilo que é justo. É um local em que prevalecia as vontades, os egos individuais e aquilo que eles conseguiam manipular, aquilo que eles conseguiam arranjar. Bom, esse meu novo vizinho, que era do grupo de controle, ele então me procura e diz que havia um entendimento novo, uma jurisprudência do Tribunal do Estado, do nosso Estado, de Minas Gerais, no sentido de que a cobrança do condomínio nos apartamentos diferenciados deveria ser igual à dos apartamentos e, inclusive, naquele caso, o tribunal mandou devolver o valor cobrado em excesso para aquela condômina, né, daquele caso. Pois bem, diante dessa jurisprudência, eu passava por um problema em que eu tinha necessidade. Agora já não era apenas vontade, era uma necessidade mesmo financeira. Eu tinha necessidade de vender o meu apartamento porque eu já estava ficando exaurido pelas cobranças de condomínio, porque além do condomínio, do
prédio ser caro, o meu era 50% mais caro e ainda existiam as cobranças extras das obras que eram frequentes. Então eu já estava ficando exaurido com aquilo, eu já não aguentava. Eu precisava vender o apartamento. Mas, para vender o apartamento, eu sempre esbarrava na questão do condomínio, que era muito caro, e as pessoas se negavam, se recusavam. Havia também uma outra situação, que era o fato do meu apartamento já estar desgastado pelo tempo, e ele precisava de uma reforma. E eu sempre negociava essa reforma com os possíveis compradores. Então eu acredito que não era por isso que eu não vendia, já que eu descontava no preço, eu fazia tudo que eu pudesse fazer para resolver essa questão. No entanto, havia sempre o problema do condomínio, porque esse eu não tinha como resolver. Pois bem, eu fiz uma pesquisa junto aos tribunais superiores e eu encontrei no STJ uma jurisprudência que também dava o mesmo direito ao apartamento diferenciado, de que a cobrança fosse igual. E eu fiz então um estudo e preparei um documento que eu chamei de rateio justo e juntamente com essas jurisprudências eu entreguei uma cópia ao síndico, entreguei a todos os moradores do prédio e eu pleiteei que houvesse então uma reunião de condomínio para se discutir aquele assunto. Ocorre que esse meu vizinho, que também era interessado e que tinha uma posição, aliás, muito interessante, no sentido de que, enquanto ele não morava no apartamento diferenciado, ele era contra aquela cobrança ser igual. A partir do momento que ele mudou para o apartamento diferenciado ao lado do meu, ele passou a ser a favor, a defender a ideia de que a cobrança fosse igual, e sendo que ele alegava uma possível mudança na lei, mas que tinha acontecido há muitos anos e que não justificaria a mudança pessoal dele naquele momento. Ele já teria que ter mudado então de posição há muitos anos. Então, essa situação dele também. Mas eu não cuidava disso. Eu era obrigado a conversar com ele para resolver um problema que era comum entre nós. Não significa que eu me dava bem com ele ou que eu tinha afinidade com ele. Inclusive, a gente não conversava antes. Mas naquele momento ali, foi ele que me procurou e me trouxe uma situação então que poderia resolver. É mais ou menos como uma pessoa que está escravizado numa situação e que de repente tem a oportunidade de se ver livre daquela situação, de romper com aqueles grilhões, né, que estavam prendendo. Então eu levei isso adiante, ele me avisou que não participaria de nada, a não ser do voto dele favorável na reunião de condomínio, mas fora isso, poderia acontecer o que fosse, ele não participaria ativamente, eu teria que enfrentar sozinho o condomínio, e aí as pessoas passaram a me olhar de cara feia, não todos, alguns me olhavam de cara feia, como se dissesse assim, você está tentando, querendo processar o condomínio, você está querendo reaver o dinheiro que você pagou. Então é tudo muito materialista, é tudo muito fundamentado em conceitos assim de dinheiro e de egos, ao mesmo tempo que são egos que estão em jogo, é o dinheiro que também está em jogo. As pessoas não são espiritualizadas, elas não levam em conta outros valores, como uma possível justiça que houvesse num determinado sentido em vez de outro. Então isso tudo me afligia. A minha sensação nesse condomínio sempre foi a sensação de ser vigiado, a sensação de ser de alguma forma perseguido, de alguma forma analisado, de alguma forma manipulado, uma sensação pessoal que eu tinha. Não significa que todos os moradores do prédio tinham essa sensação, eu estou dizendo eu pessoalmente. E mais tarde eu vim a entender melhor o porquê de muitas dessas coisas. Aconteceu o seguinte, com essa situação que eu levantei com relação ao condomínio, juntando jurisprudência, etc., eles não marcaram a reunião do condomínio para decidir essa questão, essa reunião nunca aconteceu, e eles marcaram sim uma reunião em que nem o síndico de então, né, da época, nem aqueles que controlavam as contas do prédio, né, os conselheiros, eles não continuaram, exceto aquele meu vizinho que era conselheiro e continuou, os outros não continuaram. Então ninguém queria mais ser conselheiro e ninguém queria ser síndico. Nessa reunião, como ninguém queria e tinha que ter algum conselheiro, eles levantaram a possibilidade de que eu entrasse como conselheiro, ainda que temporariamente. E aí se levanta já uma senhora lá no meio lá e diz assim, você, Marcos, eu não admito que você seja conselheiro, porque eu fui a que sempre te defendi aqui no prédio, eu fui a que mais te defendeu aqui no prédio. Ué, me defendeu do quê? Eu nunca fiz nada.
Eu apenas cuidava dos meus pais que estavam doentes, cuidei do meu pai até o seu falecimento, em seguida eu enfrentava a doença da minha mãe e cuidava dela. Mais do que isso, o meu apartamento era usado como base para as obras do condomínio, não todas as obras, mas muitas obras do condomínio. Eu sempre paguei em dia o condomínio, muito embora não pudesse pagar, mas eu nunca atrasei. Então ela me defendia do quê? Aí eu perguntei posteriormente a ela, ela abaixou os olhos e falou assim, não, de você ser quieto. Ela não me defendia de eu ser quieto. Então isso aí envolvia uma outra situação que logo eu entendi o que eles estavam querendo dizer com isso. Eu percebia entre funcionários do prédio, por exemplo, havia um funcionário que não era registrado no prédio, mas que prestava serviço frequente para o prédio, tinha o apelido de Calmo, era o Calmo. Esse Calmo, ele chegava e fazia umas brincadeiras estranhas, tipo assim, você está passando aqui por minha causa, você está gostando? Ele dava a entender alguma coisa, né? Que eu então demorou a cair a ficha, mas numa das vezes o síndico ele ligou para mim numa daquelas muitas obras e ele disse assim, Marcos, eu preciso de um favor seu, o engenheiro vai passar aí, ou alguém, o encarregado vai passar aí, você entrega para ele o projeto que foi deixado. Aí eu falei assim, não, pode ficar tranquilo que eu já entreguei. Aí ele falou assim, você já deu para ele? Então você já deu. Eu não sabia. Aí começou a rir. Eu não sabia que você tinha dado, então você já deu para ele, então. E vai assim, nessa palhaçada, eu comecei a juntar os pontos uma coisa com a outra. E aí eu cheguei nos dois principais, que era esse meu vizinho e que era esse síndico, e disse para eles em particular, eu ainda tive a dignidade de conversar em particular com eles, e disse que, olha, se vocês estão achando que eu sou homossexual, eu não tenho nada contra, no entanto, eu tenho que dizer que eu também não tenho nada a ver com isso. Para mim, isso é uma coisa que pode fazer sentido para os outros, mas para mim, na minha vida, isso não existe. Vocês sabem de alguma coisa que tenha acontecido, que pudesse justificar isso? Então eu tive essa conversa com eles, com os dois, e eles ficaram assim muito sérios e não falaram nada, não responderam nada, e seguiu. Bom, nessa situação terrível em que eu me encontrava, eu estava ficando exaurido financeiramente, ao mesmo tempo que eu não podia anunciar o meu apartamento colocando uma placa na fachada, porque o condomínio não permitia, mas ao mesmo tempo o condomínio me exauria financeiramente, e eu não podia discutir aquela questão no condomínio, porque eles não marcavam a reunião, e todo mundo saindo fora, colocaram um síndico profissional, quer dizer, não era mais ninguém do prédio. Nessa situação, surgiu uma luz no fim do túnel. Mudou-se para o prédio, para o condomínio, uma pessoa muito bem posicionada financeiramente, que tinha um cargo importante, e essa pessoa veio de Brasília e ela tinha condição então de comprar o apartamento. Ela estava procurando um apartamento para comprar. Ela havia alugado temporariamente um apartamento enquanto ela procurava. E eu entrei em negociação com essa pessoa para ela comprar o meu apartamento. A gente estava em negociação quando aconteceu o seguinte, a esposa desse cidadão, né, que veio de Brasília, a esposa plantou na frente do apartamento, na varanda, uma rosa, uma flor. E eu não sei exatamente que tipo de flor, mas me parece que é uma espécie de uma rosa. E plantou lá, e imediatamente veio o síndico e bateu a porta dessa pessoa e disse que o condomínio havia decidido que nos jardins ali nas varandas haveria a colocação, a implantação de uma determinada planta e que ela não podia plantar então uma flor, plantar uma rosa, como se não pudesse ser as duas coisas ao mesmo tempo, como se eles não pudessem colocar o que eles queriam e também deixar a flor lá. Ela ficou muito contrariada, me parece que ela tirou então a rosa que ela tinha plantado. Veja o absurdo que era esse condomínio, o nível ético, o nível de consciência dessas pessoas. E aí, imediatamente, o marido dela veio conversar comigo e falou, Marcos, eu estava pensando em comprar o seu apartamento, mas eu não vou fazer porque eu não posso morar nesse condomínio, não posso. E aí ele contou o caso, eu não posso morar num condomínio onde acontece uma coisa dessa, uma coisa absurda dessa, onde não se pode plantar, a pessoa não tem liberdade para fazer nada, você é policiado nas mínimas coisas. E aí eu me lembrei da minha própria situação em que eu era policiado nas mínimas coisas, como colocar uma placa de vende-se. Eu moro aqui hoje em Balneário Camboriú e eu vejo aqui nos prédios mais elegantes, nos prédios mais imponentes, placas de vende-se colocadas sem maiores problemas, e às vezes muitas placas no prédio, o prédio quando é novo, o prédio quando tem muitos apartamentos à venda.
Isso acontece no Brasil inteiro, acontece no mundo inteiro. E ali não podia colocar, e depois não podia colocar nem em revezamento, como tinha ficado decidido. Houve um outro caso de uma moradora do prédio, alguém que tinha comprado um apartamento no prédio que estava à venda, e essa pessoa estava arrumando o apartamento para poder se mudar, fazendo então algumas pequenas reformas, e naturalmente ela teve gastos com escritura, né, com documentação para regularizar o apartamento. E quando ela ia então se mudar, houve uma reunião do condomínio para decidir sobre obras no prédio, mais obras, uma dentre inúmeras obras que aconteceram no prédio. E nessa reunião ela expôs então o problema dela. Ela falou: olha, eu adquiri o apartamento tal, eu estou fazendo algumas pequenas reformas lá, e eu estou regularizando o apartamento em termos de documentação, e eu estou sem viabilidade financeira agora para poder ter mais esses encargos, né, que viriam juntos com o condomínio. Quer dizer, ela já estava pagando também o condomínio, não estava nem morando ainda. Ela disse que não podia. E o que aconteceu? Esse meu vizinho, então, eu não participei dessa reunião, eu não ia mais nas reuniões, mas esse meu vizinho, ele então teria, segundo foi comentado comigo, por pessoas desse grupo, desse segundo grupo, né, da Guerra Fria, então eles disseram que ele virou então para essa pessoa e falou: olha, se você não pode arcar com essas despesas, você não deveria nem ter comprado o apartamento aqui no prédio. Aí ela falou: mas eu só estou pedindo que vocês joguem isso um pouco para frente, alguns meses para frente. Aí ele não concordou, fechou a questão, disse que ela não poderia ter comprado o apartamento, não entendeu a situação dela, não fazia diferença nenhuma se fosse alguns meses mais para frente aquela obra, uma em muitas. Então, essa vizinha, ela foi obrigada, para não ficar inadimplente com o condomínio, ela foi obrigada a colocar o apartamento à venda. Naturalmente teve prejuízo financeiro, eu presumo que teve, e ela não se mudou para o prédio, então, e vendeu o apartamento, pelo que eu sei. Isso em função desse posicionamento tão insensível, tão radical por parte desse meu vizinho. E o que aconteceu? Na verdade, o problema dele é que ele, quando comprou o apartamento diferenciado, ele colocou o apartamento em reforma, e essa reforma durou aproximadamente 1 ano de reforma. E o que acontece? Essa obra do condomínio, se atrasasse 2 meses, ela aconteceria após o apartamento dele ficar pronto. E ele não queria mais obra depois que o apartamento ficasse pronto. Então, por isso, ele impôs que as obras acontecessem naquele momento, não podia ser depois. Ou seja, para atender a um privilégio pessoal seu, ele impôs um sacrifício àquela moradora de que ela nem poderia se mudar para o prédio, então ela teve que colocar o apartamento à venda. Olha, existem locais difíceis para você morar e existem situações difíceis na vida. Na verdade, eu sou de opinião de que o nosso mundo ele só é ruim porque as pessoas são ruins. O ser humano é atrasado. As pessoas que vêm para esse planeta são pessoas atrasadas espiritualmente, isso dentro de uma visão espiritualista, que eu também não tenho 100% de certeza de que seja real isso, mas eu acho que é bem provável. Então, são as próprias pessoas que estragam o mundo. Nesse nosso condomínio ali, aquele local, ele foi escolhido possivelmente para que morassem ali as pessoas mais difíceis, as pessoas mais insensíveis, as pessoas mais radicais, as pessoas que têm comportamentos assim mais absurdos. E isso serve como prova para muitas pessoas. Essa moradora, ao escolher o prejuízo, em vez de escolher enfrentar a situação, ela tomou a atitude correta. Eu que resolvi enfrentar o condomínio durante um certo tempo, tomei a atitude errada. Eu finalmente, para resolver o problema, eu coloquei o meu apartamento à venda com um preço muito mais baixo do que seria o valor de mercado, em função de tudo que estava acontecendo, em função de toda essa situação. Eu coloquei um valor bem mais baixo. E o meu vizinho, como eu não poderia deixar, né? Ele como advogado, ele me chamou quando eu estava saindo de casa, após ter colocado o preço mais baixo, e logo veio a esposa dele com uma maquininha, tipo um tablet, gravando. Eu imagino que, eu tenho certeza que ela estava gravando, e ela se juntou então ali na porta, mas ela não ficava participando da conversa, ela estava olhando para o aparelho. Se ela estava olhando, ela não precisava ter se juntado ali na porta. Assim que eu entrei, ele me chamou, eu entrei, ela logo se sentou próxima e continuou olhando o aparelho. Ela estava gravando a conversa. E como tinha gravado outras conversas antes que nós tivemos ao longo do tempo,
E ele me perguntou, então ele dizia o seguinte: mas você vai vender nesse preço? Não, mas não faça isso. Mas não, querendo dizer assim, como se ele fosse contra aquilo, como se ele estivesse me aconselhando a não fazer aquilo. E eu estava numa situação em que eu não podia dizer para ele claramente o que era, mesmo eu sabendo que estava gravando, porque se eu dissesse, olha, a culpa é sua, a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, vocês levaram a situação até chegar a esse ponto, a culpa é de vocês, a culpa é do condomínio, é todo o prejuízo que eu tive, tudo isso que eu estou passando. Ele se fazia assim como se fosse alguém que estava me aconselhando a não fazer. Não faça, você não pode fazer uma reforma no apartamento, como se dissesse assim, a culpa é do apartamento, a culpa não era deles, não eram as coisas que aconteceram lá, não eram as atitudes deles, a culpa era do meu apartamento que precisava de uma reforma, como se eu não estivesse negociando isso. Mas então, eu ainda precisava deles, porque caso eu não vendesse, eu precisava ainda da boa vontade deles para que eles aprovassem aquela alteração que faria o condomínio diminuir e me permitiria então vender o apartamento. As coisas em seguida, elas aconteceram de forma, após isso, muito piores, muito mais drásticas. O que aconteceu em seguida foi muito mais absurdo, eu diria mesmo criminoso, e eu vou narrar então no próximo vídeo. Fiquem bem, amigos da internet.